preso. A sua turma inteira, a sua turma foi bem. Eu não gostei da minha nota. E olha que sua matéria é uma das difíceis, sabe? Sério? É uma das difíceis, sério. Olha. É uma das matérias difíceis. Eu tirar a nota com você. Eu acho que essa matéria é melhor do que micro. Eu acho, melhor do que micro. O micro é muito chato. Essa é mais tranquila. Ela é mais tranquila, né? Microbiologia. Jesus, né? Vamos lá então, gente. Vamos falar da parasito, né? Micro já passou, graças a Deus, né? Tá gravando, viu, a aula? Aí eu tô colocando também no YouTube. Não sei se vocês têm acesso ao meu YouTube lá. Quem não tiver, às vezes fica até mais fácil para vocês verem depois. Vou colocar para vocês o link. Aí vai ficar no Google Classroom do mesmo jeito, mas também está ficando no YouTube. Quem não está seguindo lá, está escrito, né? Vou colocar aqui nos comentários. O link do YouTube. Beleza. Professor, manda o cronograma da prova para nós no Classroom, por favor. Vou colocar lá as disciplinas, o que vai cair, né? As matérias, pode ficar tranquilo, tá? É dia 31, tá? Lembrando que vocês têm a ANP para fazer, brevemente ela estará disponível, tá? E algumas atividades vão ser pontuadas aí. A prova provavelmente vai valer 25 pontos, tá? E restante, a ANP e atividade, tá bom? Coloco lá para vocês. Então, gente, vamos dando sequência. A revisão, então a gente vai começar as revisões. Vamos falar de carrapatos e ácaros. Depois a gente vai falar de piolho, pulga, nas próximas aulas, né? E os dípteros, né? Nós já falamos as diferenças entre os animais, né? Que são os aracnídeos, que são insetos, né? Esses animais que a gente está falando, na grande maioria, são chamados de artrópodes, né? Que são esses animais que têm essa carapaça, que é uma proteína que protege eles, né? E de tempos em tempos eles fazem a troca, né? Quando eles vão crescendo muito, eles trocam essa proteção deles. Os carrapatos que a gente vai falar hoje, eles são aracnídeos, porque eles têm 4 patas, né? De cada lado. A gente vai falar dos principais tipos de carrapatos, né? Que acometem o homem. Vamos falar também dos ácaros, né? Que é muito comum e a gente, às vezes, deixa passar batido. Então, os carrapatos são pequenos aracnídeos parasitas que eles necessitam de sangue para sobreviver e reproduzir. Então, eles são chamados de hematófago, né? Não é emetófago, não é hematófago. Pode parasitar vários hospedeiros, como cães, pássaros, né? Gatos. Principalmente atacam no início da primavera até o início do final do verão. Podem viver em qualquer lugar, tá? E principalmente hoje em dia, com a quantidade de animais domésticos que a gente tem, cachorro, né, gato, e se esses animais saem, né, com frequência a parque ou você leva ele na zona rural, é muito propenso nós termos esse carrapato dentro da nossa casa, mesmo que você more num apartamento, né? E eles se proliferam rapidamente em qualquer ambiente. Então, se você mora próximo a parque, tem esse costume, né? Ou praça, de levar seu cachorro para fazer cocô, né? Ou eles caminharem, a gente pode ter uma infestação dali e levar esse carrapato para dentro de casa, e dentro de casa ele infestar outras pessoas, né? A maioria só se alimenta de sangue, ele não transmite doença, tá? Mas tem uma variedade de carrapatos que podem transmitir, né? De acordo com o micro-organismo que ele vai transportar ali, né? Nós temos 2 famílias, a Ixodidae, né, que são os carrapatos duros, e a Archazidae, que são os carrapatos moles, e são conhecidos por transmitir doenças aos seres humanos. Os carrapatos duros, eles possuem um escudo, uma placa nas costas mais duras, e os carrapatos moles, eles não têm, porém, eles têm a carapaça de proteção, mesmo o mole ainda tem a carapaça. Apesar de pessoas, né, não poderem pegar doença diretamente de cães, carrapatos infectados podem morder os humanos, né, e transmitir essas doenças diretamente para o homem. Então, se o seu cão, ou gato, ou um animal de estimação em geral,
está exposto aos carrapatos, a gente vai estar junto, né? Se você tem esse cachorro, convive com esse cachorro. Muita gente dorme com o cachorro, né? O cachorro está lá fora, às vezes nem tomou banho, andou na praça, você traz e coloca esse cachorro na sua cama, a probabilidade não só de carrapato, né? Como pulga e outros insetos parasitarem a gente é muito grande nisso, por isso que tem que tomar muito cuidado, cuidar muito, né? Se você traz esse cachorro para dentro da sua cama, você tem filho, você pode estar trazendo doenças e tem que tomar muito cuidado. Quando você gosta do animal de estimação, você tem que cuidar muito bem, né? Não é só ter, que você pode ter prejuízo grande, principalmente prejuízo para a saúde, né? Então, os vetores dessas doenças do carrapato, a gente tem os que transportam, né? Então, a gente tem duas famílias, né? O carrapato duro, o Ixodidae, né? E o carrapato mole, o Argasidae, né? E tem outras espécies desses carrapatos, né? O filo dele é o artrópoda, então ele é um artrópode, que eu falei para vocês, a gente até falou deles, né? Bastante. E a gente tem a classe, né, aracnida, desculpa, porque eles são aracnídeos, porque eles têm 3 patas de cada lado, tá? A anatomia deles, né? A gente tem as patas, esse escudo dorsal, esse carrapato aqui, a gente tem, né, outras espécies, mas o mais conhecido dele, que tem essa carapaça, é o carrapato estrela, né, muito comum na nossa região, bastante comum. As maiores infestações em humanos são por esse carrapato estrela. O carrapato mole, ele infesta mais animais, principalmente bois, né, cavalos, na orelha, dentro das narinas, na região genital, na barriga, né, no ventre desse animal. A gente tem mais os carrapatos moles ali, tá? Então, o carrapato estrela, esse carrapato duro, é mais comum de infestar os humanos, né? Ele tem, ó, esse hipostômio aqui, ó, e as quelíceras que prendem, né, para ele se alimentar. Então, ele encosta isso aqui no tecido, né, e vão sugando ali o sangue, né? Eles vão enchendo ali, e a fêmea necessita muito desse sangue para proliferar seus ovos. Aí nós temos o ciclo de vida. Ele é heteroxeno, que significa que ele pode ter vários animais, né, que transportarão eles até chegarem, né, à fase final. Então, uma fêmea adulta, ela vai se alimentar, por exemplo, do cachorro aqui, ó, está fixada nele. Ela já está grávida, ela vai se fixar e se alimentar desse sangue. Já alimentada, com o abdômen totalmente cheio de sangue, que a gente encontra muitos carrapatos assim, ele com o abdômen cheio de sangue, ele desce, né, e coloca de 2.000 a 3.000 ovos no ambiente. Isso pode até ser mais do que isso, tá? Em média isso, 3, 4.000 ovos. Aí colocou no ambiente, então, gente, um ambiente que esse animal está. Então, isso que eu estou falando para vocês. Se esse cachorro estava numa praça, lá, essa fêmea já fecundada, pica esse animal, se alimenta de sangue, ela pode descer dentro do seu quintal, por exemplo, tá? Vai colocar ali dentro do seu quintal em torno de 2.000 a 3.000 ovos. As larvas, né, chamadas de micuins, nascem dos ovos postos no ambiente. Então, rapidamente você tem aquele monte de carrapatozinho minúsculo, né, espalhado. Essas larvas, né, elas vão infestar outros animais ou até mesmo o mesmo animal que trouxe esse carrapato para dentro, né, ou para outro ambiente. As larvas vão se alimentando, né, essas micuins, desses animais, e elas descem, né, e se transformam em ninfas. As ninfas são maiores do que as larvas. Vão se alimentar, desce desse outro animal e vão procurar outro animal, ou até mesmo esse que estava, né, infectando. Se alimentam deles, né, já alimentados, elas descem e se transformam em carrapatos adultos no ambiente. Esse carrapato já tem a posta, ele já tem atividade sexual, né, eles são dioicos, né, tem o macho e a fêmea, aí você recomeça o ciclo novamente desse carrapato.
Logo que essa fêmea põe esses ovos, né, ela já morre depois de um tempo, tá? E continua o ciclo de vida desse carrapato, tá joia? Então, lembrando, são heteroexenos, significa que eles têm vários, né? Eles pelo ciclo de vida deles, né? Eles vão parasitar vários animais diferentes, pode ser qualquer animal. E dentro dessas parasitoses deles aqui, né? Dessas transferência de animal para animal, né? Ele pode atacar os humanos, tá? Aí a gente pode ter doença ali. Como também eles podem provocar, dependendo da infestação num gato, num cachorro, dependendo do tamanho desse cachorro, então se você tem ali 40, 50, 60 carrapatos, né? E você não está fazendo nenhum tratamento para eles, para tirarem, você pode ter doença também no cachorro, como ele pode ficar anêmico, né? Irritado, porque coça muito, pode ficar triste, né? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho também dos nossos animais. Os carrapatos moles, né? Geralmente vivem nos ninhos e nas tocas dos animais, né? A fêmea, elas depositam seus ovos no ninho do seu hospedeiro, e as larvas ou ninfas, né? Elas anda pelo ninho em busca do hospedeiro ali, de onde ela está parasitando. Eles costumam se alimentar à noite e não passam muito tempo presos no hospedeiro. Isso é carrapato mole, né? Frequentemente o macho morre depois de se acasalar e a fêmea morre depois de depositar em torno de 2.000 a 18.000 ovos. Vai variar muito. Os carrapatos duros, por outro lado, eles encontram comida através do comportamento conhecido como investigação. Por isso que eu falei para vocês, o carrapato duro, ele é mais propenso a infectar homens do que os carrapatos moles. Um carrapato investigador, ele se posiciona na parte mais alta de uma grama, de uma folha, ele estica suas patas, né, esperando até que o hospedeiro passa. Quando passa o hospedeiro, ele pula, né, e já começa a parasitar. Os carrapatos moles são uma exceção. Muitas espécies de carrapatos moles se alimentam de um pouco de sangue várias vezes e depositam ovos diversas vezes. As larvas, né, investigam o nível do chão, porque elas são bem pequenininhas, né? As ninfas sobem um pouco mais alto na vegetação para encontrar hospedeiros um pouco maiores, e os adultos sobem um pouco mais alto para encontrar hospedeiros maiores, né? Animais de grande porte para serem usados como os hospedeiros. Então, você imagina, numa infestação, num pasto, né? Você tem as larvas, né, que vão ficar bem baixinho. Então, elas vão ali infestar, né, rato que está passando ali próximo. Já as ninfas, um pouco maior. Então, se tem coelho, ou se tem um cachorro de pequeno porte que está passando ali, né? E os adultos é o cavalo, é o boi, ou é o ser humano mesmo. Porém, né, tanto as larvas quanto as ninfas e os adultos, elas podem contaminar qualquer animal. Lembrando que eles vão trocando, né? Esse alimentou, ele desce. Aí ele cresce e assim vai, tá? Então, ele se alimenta de vários animais ao longo do seu ciclo de vida. Aqui a gente tem, ó, o carrapato mole do carrapato duro. Já está ali na espreita, num pedaço de capim aqui, né, numa folha de capim, você vai passar algum, né, animal ali. Quem é de roça aí já deve ter visto, né? Eu sou de roça, nasci na zona rural, né? Nasci fazenda. Ô, professor, Oi. Quando tem uma infestação de carrapatos, tipo aqueles miudinhos, aqueles pequenininhos, tipo assim, tem uma bola assim no capim, você passa a perna e vem aquele monte de carrapato em cima da perna. São as larvas, né, ali. São os carrapatos bem pequenos, né, são as larvinhas. Geralmente essas larvinhas, dependendo vai infestar animais menores. Imagina, ali, né, elas estão mais baixos. De acordo com ela vai crescendo, ela vai subindo mais para procurar animais maiores, né? Então, ali vai infestar rato, camundongo, que passa no chão mesmo ali, né? Preás, esses roedores em geral, né? Animais de menores portes. Porém, se você passar, encostar, ele pega na sua roupa e infesta seu corpo inteiro. Esse carrapato, né? A larva dele,
e a ninfa, que são carrapatos menores, elas provocam uma coceira insuportável no ser humano, tá? De alergia de pele, eu já vi algumas pessoas infestadas, a pessoa tinha uma alergia, né? Ela ficou totalmente, gente, com pontos vermelhos no corpo, totalmente, e era uma infestação de carrapato. E vão picando mesmo, e se você for lá e apertar ele, se você matar, né, vai estar cheio de sangue dentro, porque ele se alimenta de sangue mesmo, tá? Então aqui só para mostrar para vocês, tanto o carrapato mole quanto o duro, né, eles podem infestar vários tipos de animais. O carrapato mole, ele tem uma característica de procurar esse animal e colocar seus ovos no ninho desse animal. Então, eles não são muito de procurar animais para parasitarem, não. Primeiro, eles são maiores, né? As fêmeas são bem gordas, tem dificuldade mesmo de movimento, porque ela está cheia de sangue, então ela vai colocar seus ovos ali, né? E o corpo dela é diferente do carrapato que tem essa carapaça, que é o carrapato duro, né? Já o duro não, ele é mais especialista, ele é mais investigativo, né? Então, ele investiga a região onde ele está, o ponto que tem mais animais circundantes ali, para ele já hospedando esses animais gradativamente, né? Então, a larva ou ninfa consome o sangue, né, de um hospedeiro, se esse hospedeiro estiver infectado, e durante o processo, né, leva organismos infectados, como bactérias, para dentro do seu corpo. Esses organismos, né, ficam no aparelho bucal e nas glândulas salivares do carrapato. Quando o carrapato encontra seu próximo hospedeiro, ele introduz seu aparelho bucal na pele, né, e começa a sugar o sangue dele. A saliva do carrapato vai para dentro da ferida, né, para evitar que o sangue coagule. A saliva leva substâncias infectadas para dentro da ferida. Então, dentro da parte sugadora, né, que vai sugar o sangue mesmo. Então, primeiro, ele fixa no tecido, né, na pele, introduz as quelíceras, né, e começa a sugar. Porém, ele vai sugando lentamente, né? A saliva dele é como se nós tivesse heparina e evita que coagule o sangue. Se coagular o sangue, ele vai ter que procurar ou furar novamente ali, vai ter trabalho. Então, a saliva dele impede que coagule o sangue naquela região que ele tá se alimentando. E a saliva pode levar as substâncias para dentro da ferida. Se for exprimido, né, enquanto estiver preso na pele ou durante uma tentativa de remover, o carrapato pode regurgitar o sangue, vomitar mesmo, né, dentro dessa ferida aberta. Aí você tem contaminação direta. E o hospedeiro infectado se torna um novo reservatório de doença para outros carrapatos. Então, por exemplo, se você se infectou, né, imagina, seu cachorro infectou com a febre maculosa, outros carrapatos podem se contaminar se alimentando do sangue daquele hospedeiro, como o ser humano também. Então, se eu tenho febre maculosa e tem 10 carrapatos em mim, esses 10 carrapatos também estão com febre maculosa. Pode ser que um só tinha, mas a partir do momento que eles estão se alimentando do meu sangue, eles também pegam essa bactéria, né, ou outras patologias. Então, você pega ali próximo a quelícera com uma pinça, tá vendo? E retira diretamente. Então, isso é muito comum. Vocês pegarem pacientes que cheguem até vocês já com uma infestação muito grande, né? Aí vocês têm que pegar um por um e retirar mesmo. Mas nunca puxar ele, né, com a mão, que pode explodir, tá? Os carrapatos, eles podem transmitir, né, várias doenças, mais do que os outros artrópodes, né? Muitas espécies de carrapatos se alimentam de no mínimo 3 hospedeiros antes de morrer, né? Os carrapatos duros também têm que manter seus aparelhos bucais incrustados, né, na pele de seus hospedeiros por horas. E isso aumenta a probabilidade deles serem os maiores transmissores. As doenças que os carrapatos transmitem vão variar de lugar para lugar, né? Isso acontece porque animais distintos e doenças específicas de cada espécie desenvolvem em diferentes partes do mundo. Mas isso não impede que as doenças transmitidas pelos carrapatos se espalhem para fora da área geográfica em particular. Um exemplo é a febre maculosa, né, de Rocky Mountain, e a primeira doença que possui um carrapato como vetor a ser positivamente identificado. A erupção cutânea, olho de boi, é um sintoma típico da doença de Lyme,
que os carrapatos também podem transmitir, né, para as pessoas. Então, duas aqui, a doença de Lyme, né, ou olho de boi, e a febre maculosa. Essa é a doença de Lyme, ó, olho de boi. A febre maculosa começou na área de Rocky Mountain, nos Estados Unidos. Como a febre maculosa, muitas outras doenças que os carrapatos podem transmitir para as pessoas, são doenças chamadas de rickétsias, tá? Que são doenças específicas que eles podem transmitir. Então, rickétsias são várias doenças que os carrapatos podem transmitir, tá? Então, a febre maculosa é um tipo de rickétsia, tá? Então, uma grande variedade de doenças rickétsias são transmitidas por carrapato. Aqui, gente, ó, só para vocês terem a diferença, ó, esse é o carrapato mole, esse é o carrapato duro, carrapato estrela ou outra espécie, tá? Quem é da isso eu identifiquei bem. Carrapato pode transmitir a leishmaniose também? Não. Ah, tá. Não transmite não. Esse daqui é mais comum em animais de grande porte, tá? Eles ficam ali próximo ao habitat desses animais, né? Então, primeiro, esses carrapatos, eles infectam, né? E são infectados por muito animais silvestres. Então, o mesmo carrapato pode picar um rato e pode picar você. Ou pode picar uma capivara e picar você, tá? Então, por exemplo, como ele tem um ciclo de vida, né? Ovo, larva e ninfa, né? E depois o adulto, você pode ter ali no mínimo 3 a 4 espécies diferentes que ele foi se alimentando. Então, mesmo o carrapato, né? Que se infectou quando era larva, ele continua infectado quando é adulto, tá? Então, muitas rickétsias são febres maculosas que causam erupções na pele, náuseas, vômitos, dor de cabeça e fadiga. E na maioria dos casos, as doenças melhoram, né, com tratamentos específicos. Aí nós temos o carrapato de boi, o carrapato de cavalo e o carrapato de galinha. São só espécies diferentes, tá? Bofilus micrópolis, né, que é responsável pela tristeza bovina, e a babesiose, a ablioma cagenense, né, que causa o tifo e a rickettsiose nos cavalos, e a Argas miniatus, né, a boba, doença infecciosa causada pelo treponemo, pertencentes a alterações semelhantes à sífilis nas galinhas. E aí você tem lesões na crista, lesões no bico, a galinha pode perder o bico, pode perder a crista, ficar cega, né? Você pode ter uma infestação depois, na grande maioria do seu galinheiro, e perder essas galinhas por causa de carrapatos. Aqui um caso clínico, né, de uma senhora, procedente da cidade de Recife, observou lesões circulares, né, em volta dos pés, lesões circulares em volta dos pés, coloração vermelha, né? Uma observação mais aprofundada, a mesma verificou a presença de um ectoparasita no centro da lesão. O mesmo foi removido, no sentido, né, anti-horário, e 2 espécimes foram postos no álcool 70. Em seguida, os ectoparasitas foram conduzidos ao laboratório de doenças parasitárias dos animais domésticos da Universidade Federal Rural do Pernambuco para identificação. Os espécimes foram analisados, clarificados e montados em lâminas de microscópio. Em seguida, foram observados em microscópio óptico, identificados com auxílio de chave dicotômica. De acordo com a análise morfológica, o carrapato foi identificado como sendo pertencente ao gênero Amblyoma, e a ocorrência de carrapatos em humanos tem sido descritos no Brasil, tendo sido identificado parasitismo, né, além de espécies pertencentes a esse mesmo gênero, outros gêneros. Esse carrapato possui baixa especificidade parasitária, principalmente em estágio de larva e ninfa, o que faz com que parasitas diferentes, né, classes de animais, incluindo os humanos, no longo da sua vida. As transmissões, né, para o Rickettsia, na maior parte das áreas endêmicas, encontram relacionado à ocorrência de parasitismo, né, nos humanos por carrapatos. Além das bactérias já citadas, protozoários como Trypanosoma sp já foram descritos parasitando, né, esses carrapatos. Nesse contexto, o achado constitui um potencial problema de saúde pública em virtude dos agentes transmitidos, né? Esse fato ressalta ainda mais a importância dos estudos referentes ao parasitismo desses ectoparasitas em humano,
alertando-se desta forma que medidas preventivas se fazem necessário, né? Importante a gente, principalmente em pessoas que moram próximas a áreas de mata, né, que pode ter infestação por esse amblioma SP, pois sabe-se que o carrapato, por possuir baixa especificidade parasitária, pode acometer diferentes mamíferos, facilitando a dispersão nessas áreas. Então, o que eles quiseram, com esse estudo clínico, quiseram dizer aqui? Que a gente tem transmissões de doenças que não são específicas dos carrapatos transmitirem, né? E esse especificamente transmitiu, né? Então, a gente tem que ficar de olho mesmo, né? Porque eles podem transmitir doenças que outros vetores transmitem, né? Primeiro, eles, diferente dos outros insetos, aracnídeos em geral, né, os artrópodes, esses carrapatos, eles vão atacar no mínimo 5 espécimes diferentes. Eles podem chegar até 5 espécimes diferentes ao longo do seu ciclo de vida. Então, imagina, a fêmea, né, que vai colocar os ovos, se ela já, quando ela for se alimentar do sangue, né, de uma espécie, ela já está fecundada, se alimentou, aí ali ela vai alimentar seus ovos, né, e vai pôr seus ovos naquela região onde aquele animal está inserido. Se aquele animal já está contaminado, ela já pega ali, né. Aí imagina, uma fêmea pode colocar até 18 mil ovos, né. Então, são 18 mil larvas que vão se eclodir daqueles ovos. E essas larvas já estão contaminadas com uma determinada doença. Então, ela espalha essa doença, né? Vamos colocar que ela colocou 5 mil ovos. Então, um carrapato colocou 5 mil ovos que vão originar 5 mil larvas já contaminadas com uma determinada bactéria. Essas 5 mil larvas vão procurar hospedeiros para elas se alimentarem. E elas podem, se imagina, 5 mil larvas contamina 5 mil bois ali naquela região. Ela pode transmitir a doença para 5 mil bois. Ou teve uma rave e esse carrapato vai contaminar 5 mil seres humanos. Então, imagina, de a gente tem contaminação de 5 mil, 4 mil, 3 mil. E essas pessoas ficarão contaminadas, esses animais ficarão contaminados, porque já está contaminado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E ele só vai propagando. E esses 5 mil de larva, né, ele já passa para a linfa, já está um pouco maior, vai procurar outro hospedeiro, e ele vai contaminar esse outro hospedeiro, e assim sucessivamente, até se transformar novamente em adulto, e esse adulto já contaminado, vai procurar outro hospedeiro. Então, troca de pelo menos 4 hospedeiros a 5 ao longo do seu ciclo de vida. Normal é 4. Ele pode se contaminar ou ele se contamina com a fêmea, já colocando os ovos, quando ela se alimenta do sangue do hospedeiro, ele se contamina, ou ele se contamina ao longo desse processo, tá? Então, por isso que ele pode disseminar grandes doenças. Então, o que é importante do carrapato aqui? Nós sabermos, né, os 2 tipos de família, a Ixodidae e a Argasidae, né, a Ixodidae é o carrapato duro e a Argasidae é o carrapato mole, são os carrapatos que mais, né? Aqui a gente tem as famílias separadas, da Argasidae, da Ixodidae, os carrapatos duros, os carrapatos moles, e aqui embaixo, ó, as classes, né, e as espécies dos ácaros, né, no caso aqui, causador da sarna, que a gente vai falar agora, inclusive, tá? Então, carrapato duro do carrapato mole, está bem separado aqui. Lembrando, eles são aracnídeos, né? Então, é da classe. Eles são do filo artrópoda. Então, os artrópodas, né? A gente tem uma infinidade, igual a gente falou na aula passada. Desde o pernilongo, da mosca e do carrapato, do ácaro, né? Do piolho, e aí vai, tá? A classe dele é aracnida, né? Lembrando que ele é um aracnídeo, porque tem 4 patas de cada lado. E a ordem é a ordem Acari. Isso é importante a gente saber, e é importante a gente também saber do ciclo de vida, tá? Que ele é heterotexeno,
que ele pode afetar aqui no mínimo 4 hospedeiros, tá? De 3 a 4 hospedeiros ao longo do seu ciclo de vida, tá? E das doenças que eles podem transmitir, as rickétsias, né? Febre maculosa e a doença de Lyme. As classes, né? As espécies aqui, do boi, do cavalo, da galinha, é importante vocês saberem também, tá? Os ácaros, ó. Ácaro, assim como o carrapato, é um aracnídeo, tá? Ele tem, ó, 4 patas de cada lado, né? Do mesmo jeito, ele tem a quelícera, né? Que vai se fixar ali no seu hospedeiro. Eles geralmente se alimentam de proteínas da pele, né? Que ficam sobre o colchão, travesseiro, né? Sofás, por isso que a gente tem que fazer higienização com frequência desses utensílios nossos, né? Principalmente travesseiro e colchão. O ciclo de vida, né? Ele se alimenta dessa queratina, que fica... Nossa pele, ela vai descamando mesmo, né? Então, ele vai lá e se alimenta dessa queratina. Eles são minúsculos, tá? São solvíceos, eles não são unicelulares, mas eles são bem pequenos. Você consegue ver ele nitidamente no microscópio, tá? Depois do acasalamento, a fêmea põe em média de 6 a ovos, né, que vão se eclodir após 2 semanas. Aí a gente tem o ovo, a larva, a profoninfa, né, até chegar ao adulto. Doenças que eles podem provocar. A sarna, né, a escabiose, doença altamente infecciosa causada pelo parasita, né, Sarcópedes scabiei, transmissível pelo contato íntimo entre pessoas ou mesmo através de roupas. As lesões mais comuns ocorrem entre dedos dos pés e das mãos, né? Especialmente a mão serve como veículo para levar a escabiose de um ponto ao outro do corpo, principalmente as coxas, as nádegas, né? Axila e cotovelo. E no homem, a infecção é comum nas genitálias, né? E na mulher, nos seios. Pacientes imunodeprimidos estão mais expostos ao risco de infecção pelo parasita da sarna. Então, roupa de cama, as roupas mesmo, né? A gente não deve compartilhar com pessoas que a gente não conhece, né? Porque a gente pode pegar mesmo a escabiose, né? O período de incubação é cerca de 24 dias, ou de 24 horas no caso de reinfestação do parasita, né? Os sintomas são coceira, né? Essa coceira, esse prurido, ele aumenta muito à noite, fica muito acentuado à noite. Presença de pápulas, né, que são pequenas lesões eritematosas na região onde está coçando ali, né, e pode provocar uma crosta, tanto você coçar o local. O diagnóstico é feito, né, visualmente, pela análise, ou pode olhar também pela análise da lesão, tirar um pouco daquele tecido e analisar no microscópio para ver, né, o parasita, se identificar esse parasita. O tratamento, né, escabicidas, exceto acima da linha do nariz e da orelhas, por 12 a 10 dias. Repetir de 7 a 10 dias e já existe remédio por via oral. Por exemplo, a ivermectina é um tipo de tratamento para escabiose. Toda a família ou parceiros devem ser tratados simultaneamente para evitar a infestação. A gente acha que sarna, né, escabiose é pouco comum, gente, é muito comum, tá? Então, chega muito paciente para a gente com escabiose. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente pode pegar pelo contato, né? Então, usar luva, nunca é demais. Quando vocês forem fazer o estágio, que eu acho que vocês brevemente vão começar, é isso que eu sempre falo para os meus alunos quando estão fazendo estágio lá com a gente. Olha, gente, a gente tem todos os tipos de profissionais e a gente tem que tentar se espelhar nos profissionais que são de excelência, né? E dentro de um hospital, a gente não tem um profissional, a gente tem, às vezes, 30, 40 profissionais naquele setor, naquele plantão que você está fazendo seu estágio. Então, vocês vão encontrar, dentro de 40, 50 pessoas trabalhando ali, vocês vão encontrar excelentes profissionais, né, profissionais comprometidos com aquilo que faz, como vocês vão encontrar profissionais que não se importam tanto assim, né? E a gente tem que se espelhar nos excelentes profissionais. Vocês vão encontrar pessoas que fazem curativos sem luva, né? Que encostam nos pacientes sem a higienização adequada. E isso vocês estão aprendendo ao longo, né, do curso. Se vão aprender muito na prática, né? É errado, né? É o que a gente mais vê no hospital.
Exatamente. Exatamente. E o pessoal faz sem. Então, a gente pode pegar pacientes com casos de escabiose e, se encostar nele sem luva, você pode passar essa escabiose para você e levar essa escabiose para casa, né? Você imagina, na sua casa tem 5 pessoas morando, de uma pessoa já está infestando 5, né? Por isso que é uma doença que a gente tem que tratar logo, porque ela pode infestando, né, rapidamente as pessoas. Isso é muito comum em pessoas que vivem, né, muito aglomeradas, né? A gente tem muito caso de escabiose, inclusive em países desenvolvidos, né? Mas com taxa de imigrante. Às vezes as pessoas vão para tentar a vida, né? Estados Unidos, Canadá, e vão viver em casas, né? Às vezes sem higienização adequada, e vive ali 10, 30, até 30 pessoas numa casa pequena, né? Para economizar e tal. Costuma ter surto de escabiose nessas regiões, tá? Então, é comum, né? Em regiões, né? Em ambientes que tem aglomeração populacional, exército, presídio, e principalmente em áreas e locais onde tem mais higiene. Troque de roupa, né, diariamente, porque o ácaro sobrevive horas, né, às vezes dias, fora do corpo. Lave a roupa de uso pessoal, de cama e de banho diariamente e procure certificar-se que todas as pessoas que convivem próximo de vocês estão recebendo tratamento simultâneo, tá? Vai ocasionar uma coceira insuportável, tá? Isso aqui é um pezinho de uma criança com tornozelo já com essa póstula, tá vendo? E além de incomodar muito, ficar visivelmente feio essas lesões avermelhadas no corpo, ela pode trazer infecções de pele secundárias. Você pode ter aqui erisipela, você pode ter uma celulite infecciosa nessas regiões. Então tem que tomar cuidado por isso, tá? Piolho. Em ácaro, está de boa para vocês? Ó, de ácaro aqui, gente, ó. Tem que saber que ele é um aracnídeo, tá? Ele é microscópio e que ele provoca esse elemento de queratina, né? A fêmea, depois do acasalamento, pode colocar de 6 ovos que vão se eclodir após 2 semanas e saber que ele pode provocar a escabiose, vulgarmente chamada de sarna, né? Que é provocada pelo o ácaro Sarcoptes scabiei, né? Por isso que vem de escabiose. Saber como é que funciona a escabiose, eu acho que isso daí tá boa para vocês, acho que vocês vão tirar de letra. Piolho, né? O inseto, né, é muito comum, ele é rápido e ativo, ele pode medir cerca de 2,5 milímetros de comprimento, né? Ele não voa, né, e não pula, se reproduzem em pequenos ovos, esses ovos são chamados de lêndias. Rapidamente eles se multiplicam, né? Deve ser tratado prontamente quando identificado. Então aqui a gente tem esse piolho, ó. A diferença do piolho, ele é um artrópode, né? Porque ele tem essa carapaça de queratina protegendo ele aqui. Só que, de quitina, desculpa, só que ele é um inseto, ó, tem 3 patas de cada lado, tá vendo? Uma pata, 2, 3 patas. Ele se fixa no fio de cabelo, coloca os seus ovos, a lêndia, né? No fio de cabelo aqui, ó. Eles, adultos, são mais fáceis de eliminar, porque você vê mais visivelmente que eles vão mordendo o couro cabeludo. As lêndias são mais difíceis de acabar mesmo, porque ela fica grudada no fio de cabelo, tá? Olha lá, ó. Cheio de sangue, ó. E eles vão mordendo, né? Causa uma coceira também insuportável. É um inseto. A maioria das pessoas conhece, né? As lêndias, né? São os ovos de piolho e ficam próximo à raiz do cabelo. E são responsáveis pela multiplicação desses insetos e também pela dificuldade de eliminação delas, ó. Aqui a lêndia, o fio, tá vendo, ó? Ela fica presa. E ela vai se desenvolver e virar o piolho adulto, tá? A pediculose é a doença provocada pela infestação de piolhos e lêndias, né? Atinge preferencialmente crianças em idade escolar, em fase escolar, é muito comum, tá? Então, se o seu filho teve ou vai ter filho, é comum, principalmente se tiver o cabelo maior, né? Mas que a gente pega muito paciente assim, às vezes paciente que mora sozinho, né?
paciente que está em situação de risco, morador de rua, né? A gente pode pegar. Ó, aqui são as lêndias, infestadas pelo piolho, né? Tá vendo? Elas são presas próximo à raiz do cabelo. Olha a quantidade, é difícil de tirar mesmo. A gente tem o piolho capilar, né? O piolho corporal e o piolho pubiano, tá? São 3 tipos distintos que podem... A pessoa pode ter os 3, tá? Mas são distintos. Atinge mais o sexo feminino porque as mulheres tendem a compartilhar mais, né? Andar mais juntas e às vezes compartilha escova de cabelo, né? E não há necessidade de cortar o cabelo. Antigamente as mães cortavam os cabelos, né, das meninas e para facilitar a retirada, né? Atacam as crianças porque elas ficam mais juntas, né? E as crianças tendem a ter a queratina, né, do couro cabeludo mais tênue, mais macia. Aí eles adoram. Então é isso, é retirado mesmo. Retirada manual ou usando um utensílio, né? E utilizar algum inseticida para acabar com esses piolhos. O contato físico direto se pega, né? Emprestar escova, pente de cabelo, e compartilhar toalhas e roupa de cama também pode. Animais não transmitem piolhos, né? E faça inverno ou verão, a possibilidade de contágio são as mesmas. Eles se alimentam do sangue que eles vão sugando a cada mordida, né? E uma média, um piolho dá de 5 a 7 mordidas. Você imagina, tem gente que tem 100, 150 piolhos na cabeça. Olha a quantidade de mordida que isso não deve dar e como não deve incomodar. Ó, aqui grupo de piolhos se alimentando. Olha como eles ficam cheios de sangue, ó. Eles vão mordendo o couro cabeludo, sugando esse sangue. Eles ficam bem cheios mesmo, tá? Ó, repara a cavidade abdominal deles, ó. Essa parte escura é tudo sangue, ó. Olha esse aqui, essa parte vermelha é sangue. O ciclo de vida, né? A gente tem o macho, né? E a fêmea, eles começam a se reproduzir. Produz num ciclo de 30 a 35 dias, entre 120 e 140 ovos, que são as lêndias. Essas lêndias, né? Em 10 dias formam os piolhos novos, né? E após 2 semanas, esses piolhos atingem a maturidade, né? Atingiu a maturidade, continua o ciclo de vida deles, tá? A gente tem o piolho macho e o piolho fêmea, tá? Eles são dioicos, tem o macho e a fêmea separado. Ó, aqui a lêndia já se transformando no piolho adulto, né, intermediário, depois vai se desenvolver. Ela fica presa aqui no fio de cabelo. Então, muita gente acha que o piolho adulto é macho e a lêndia é fêmea, mas não é, tá? Ambos aqui, ou pode ser macho ou fêmea, tem que fazer identificação. Os sintomas, né, é a coceira absurda, irritação no couro cabeludo, erupções na nuca, feridas no couro capilar, e assim como os problemas sejam detectados, deve começar o tratamento imediatamente. Por parte das crianças, né, às vezes as crianças têm vergonha, por isso que a gente tem uma dificuldade, né? Os professores, isso na escola, tem medo, às vezes, de falar e a criança ficar ofendida, né? E também os pais responsáveis ficam sem conhecimento mesmo para combater. Então, às vezes, os julgamentos, o preconceito dentro da sala de aula ou da própria casa, né? Já começa, ó, a mãe fala, não brinca com aquela fulana porque ela é cheia de piolho, né? Vai acabar pegando. Mas, infelizmente, a gente vai ter contágio desses piolhos na fase, né, estudantil. A gente tem, nas escolas, fazem bastante palestras, inclusive com o pessoal da enfermagem, para tentar auxiliar, né, nesse processo as crianças. Porque se a criança se sentir isolada, ela pode entrar em depressão por causa de um piolho, né? Ela vai ficar sozinha, vai ficar isolada. Pode provocar anemia, né, inflamação por causa das mordidas e da coceira, reação alérgica, né, uma infestação secundária bacteriana, isso é muito comum, coceira, né, queda de cabelo, abrir ferida mesmo, e também a descamação e queda do couro, né, cabeludo. Isso pode provocar lesões de couro cabeludo, geralmente associada à mordida do piolho e à coceira, tá? Aqui as lêndias, ó. Olha, então, nesse caso, o professor, pode causar desnutrição à criança?
Então, Infestação de piolho. o que pode acontecer, né, tem que ter uma infestação muito grande, né, para essa criança ter, por exemplo, uma anemia. Igual lá na Agora, lá na África, não tem muito verba, não tem um país muito pobre, e tem mais risco de infestação de piolho, por isso a maioria das crianças são... parece o piolho não era muita classe social, não. O que a gente tem, assim, que vai provocar uma desnutrição e coisas nutricionais, são a verminose mesmo, são os eumintos, tá? Ah, tá. Que vivem no intestino e tal. Aqui, por exemplo, o carrapato, piolho, esses que se alimentam de sangue, os hematófagos, né? Eles podem provocar uma anemia, mas só em infestações muito severas. Eu vou até mostrar algumas imagens para vocês, tá? Disso. Tá. É mais desconforto mesmo, mas imagina, pode ter queda de cabelo, pode ter uma infecção secundária naquela região, né? E a pessoa pode ter uma queda acentuada de cabelo, né? E coçou a cabeça dentro da sala de aula, as crianças já começam, né, aquele processo de abusar mesmo, né? Mas o piolho tanto ataca a cabeça de pobre quanto a cabeça de rico, não tem jeito, tá? A condição social não está atrelada muito ao piolho, não. Então, eles não afetam exclusivamente, né, as camadas mais carentes. Diferente, por exemplo, das verminoses, que as verminoses depende muito da região que mora, né? Então, se a pessoa mora próximo a um esgoto, né, sem tratamento, aí eles pegam aquela água, irrigam as plantas, aí se alimentam diretamente daquilo, sem lavar e tal, é mais suscetível a ter. Agora, piolho não, tá? E pode prejudicar muito a criança, né? Ou quem está sendo contaminado por esse piolho, perda de concentração, né? Perda de sono e principalmente vergonha, porque às vezes à noite coça muito, né? E o combate, eles não morrem com asfixia, como as mães da gente achavam, né? Mas sim por desidratação. Por isso que geralmente o remédio para o piolho é um pozinho, que vão desidratar eles, tá? E as lêndias não morrem por conta de remédio. Elas têm que ser removidas do cabelo, ou com um pente bem fininho, né? Retirando, pegando da base do... As mães tacavam antigamente golfo e Isso, pozinho branco. CID, né? Que era latinha vários remédios. Eu lembro que na roça, meu pai tem fazenda de café. E eles jogavam os venenos no café lá para matar, às vezes, broca, né? E uma mãe pegou um desses venenos, colocou na cabeça da menina, a menina, ela teve uma intoxicação. Colocou e deixou no sol ainda. Então ele não morre abafado. Aí levou, eu lembro muito bem que levou para o hospital, porque ela pegou um remédio que o cara ia jogar na lavoura e jogou na cabeça. Achou que ia matar broca, ia matar piolho, né? Vai ter que tomar muito cuidado, né? Às vezes é um remédio, um shampoo específico, né? Então, métodos de prevenção. Ele gosta de cabelo limpo, né? Então, manter os cabelos limpos não é só isso, né? Mas é mais contágio mesmo com a pessoa. E mesmo depois que os piolhos e as lêndias forem removidos do cabelo, o período de contrair também é muito grande, tá? Ele não gosta de cabelo sujo, igual a gente pensa, não, tá? Então, a gente tem, além de manter os cabelos limpos, sempre averiguar o couro cabeludo das crianças, principalmente, porque geralmente ela traz para dentro de casa e espalha para a casa inteira, tá? Trazendo da escola. É mais comum em escolas públicas? Sim. Aí eu não posso dizer que não, porque as escolas públicas, às vezes, as mães trabalham muito, né? Ou, às vezes, nem têm cuidado como deveriam, mas, igual eu falei para vocês, eles não escolhem classe social, né? Pode infestar qualquer pessoa em qualquer classe social. Então, do piolho, conhecer o ciclo de vida deles, né? Saber identificar a pediculose, né? Que é a doença que ele provoca. Vou mostrar para vocês aqui uma infestação de piolho bem grave, assim.
olha lá, tá tirando um pente bem fino, né? Tirando do couro cabeludo, olha lá. Olha a quantidade, gente. Ó, uma pessoa assim deve estar incomodando demais, ó. Pegando no couro cabeludo, ó. Então, esse processo, às vezes é até comum as mães fazerem na porta de casa, às vezes num bairro que todo mundo conhece todo mundo, né? Olha lá, olha como está ficando o pente. Ali está pegando lêndia, principalmente, né? Que são essas menorzinhas, que vão dar origem ao piolho. E como ela fica sequinha, geralmente as pessoas achavam que a lêndia está morta, ou a lêndia é a fêmea. Às vezes, gente, vocês vão pegar pacientes, se forem trabalhar em PSF de zona rural, PSF de bairro mesmo, às vezes vocês pegam crianças infestadas com piolho, e a criança chega a ficar até triste, né? E às vezes a mãe não cuida e vai sobrar para vocês fazerem esse trabalho. Olha lá, olha lá. Tem milhares ali, né? Olha lá, olha lá. Até o gato ficou assustado. Olha, gente. Tá vendo? Tem muito pedaço de cabelo no meio, ó, é porque essas são as lêndias mesmo. Já se transformando em piolhos adultos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E lembrar que isso pode acontecer com qualquer um, né? Só mostrar uma outra aqui. Eu já tô com o meu cabelo coçando aqui já. É normal. Deixa eu só achar uma aqui. Professor Paulo. Oi. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando no PSF, chega uma criança com cabelo desse jeito, a gente pode pegar e dar uma lavada na cabeça da criança, passar qualquer coisa para matar, não? Então, aí vocês têm que fazer, ó, primeiro, né, tem que analisar. O médico vai atender essa paciente, né? Aí ele vai falar, olha, vai chamar a equipe da enfermagem. Isso acontece muito com miíse, né? Que são os úteros. É muito, assim, vocês vão ver. Às vezes vocês vão atender paciente que não tem condição social muito boa, assim, né? Às vezes a pessoa até identifica, mas não se importa muito. Às vezes a criança mora com os avós, muito idoso, né? Pode fazer, sim, a limpeza, com autorização do responsável por eles, né? E dependendo do caso, tem que levar até para um pronto-socorro, dependendo da infestação. Vamos dizer, se for o ácaro mesmo provocando a escabiose, né? Tem que fazer a higienização, tem que usar o produto e às vezes em casa ele não vai usar, né? E é muito comum esses pacientes, né? Procurarem o posto de saúde, porque o posto de saúde resolve tudo para eles, e é assim que funciona, né? Aí, às vezes, passar o remédio, né, no corpo, às vezes, até isso, né, a equipe de enfermagem faz, né? Mas faz sim, tá? É mais comum a retirada mesmo das miíses, gente. Assim, 400, 500, 600 miíses, né? Quem faz isso é a equipe de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem, o espectro professor, você falando de miíse, eu fiquei com uma semana pensando em miíse e minha cabeça começava a coçar. Porque eu vi as infestações de miíse, pelo amor de Deus, o que é isso? Gente, é grave, tá? Você imagina um desconforto para essa pessoa, né? Com gíperos ali, né? A gente vai falar de miíse na semana que vem. Em relação a carrapato, a ácaro e piolho, tá tranquilo? Tá tudo tranquilo. Tá, beleza. Se vocês tiverem dúvida, gente, vamos tirar, né? Pra gente já matar esse conteúdo, né? Aí na semana que vem a gente vai falar dos outros artrópodes, né? A gente vai falar das pulgas, né? A pulga penetrans, né? A tongíase, né?
e nós vamos falar dos dípteros, que aí são as moscas. Aí tem o berne, a miíse, né? Os tipos de mosca. Aí a gente fecha. Aí eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem valendo ponto na semana que vem. Hoje não vale ponto, tá? Aí na semana que vem vale ponto. Eu vou deixar separadinho lá no Google Classroom para vocês o que é para estudar, o que vai cair na prova. Bem separado, tá joia? Então, passando essa segunda-feira e na outra segunda... Isso, a gente tem mais uma semana de aula ainda, semana que vem. Tá? A minha prova é dia 31, então dia 24 a gente tem mais uma aula, dia 31 é a prova, tá bom? Gente, tá passando muito rápido. Tá passando, daqui a pouco vocês vão terminar em outubro, né? A etapa. Graças a Deus, é a etapa nossa. Aí pula para a próxima etapa, tá joia? Aí vocês não se esqueçam que tem atividade para vocês resolverem, tá? Essa aula eu vou deixar disponível tanto no Google Classroom quanto no YouTube também, tá bom? Tendo dúvida, eu vou estar lá no Google Classroom, tá? Se vocês tiverem dúvida... Que horas que você vai lançar a atividade? A atividade vai estar disponível agora. Agora? Agora. Beleza? Gente, um abraço para vocês, boa semana, bons estudos aí. E a gente para você também, professor. Eu continuo no Google Classroom, se vocês tiverem dificuldade lá, principalmente em abrir a atividade, tá? Não, Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Para você também, professor. Ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.